dele já é notório neste lugar. Você pode sentir, você pode ir mais alto nessa noite. Vamos declarar. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Só as vozes. Tua presença aqui. Aleluia. Você pode falar isso mais forte? Aleluia. Declara isso. Tua presença aqui. Aleluia. Aleluias. Já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Queridos, essa letra é tão profunda. Deus falou comigo muito nessa canção. Que não seja só uma letra, que seja o clamor do seu coração. Amém? Que você possa meditar nessa canção. Nós vamos repetir o refrão antes desse. E você vai pedir a Ele para que te restaure, para que te encha com a glória dEle, para que você saia diferente desse lugar. Fala: Senhor, eu quero sair diferente desse lugar. Eu faço desse louvor a minha oração, Pai. Me restaura, Pai, me enche da Tua glória, me enche do Teu poder, me enche da Tua presença. Fala isso, querido. Se você não falou ainda com Ele, feche os seus olhos. Não perca essa oportunidade. Rasga seu coração na presença do seu Senhor. Teu Espírito, fala pra Ele isso. Mostra o Teu poder, Senhor, nesse lugar, Jesus. Invocamos a Tua presença e cremos que o Senhor está nos ouvindo. E cremos que os Teus ouvidos estão inclinados para nós. E cremos que as Tuas mãos estão estendidas sobre esse lugar. E cremos que a Tua presença é real e podemos tocar em Ti, Jesus, com os olhos da fé, meu querido. Oh, em nome de Jesus Cristo, sinta a presença dEle invadir a sua vida. Sinta a presença dEle invadir o seu ser. Oh, se esvazie de você mesmo, para que Ele possa encontrar espaço na sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta suas mãos a Ele. Amém. Fala para Ele: é por Ti, para Ti que eu estou aqui, Senhor. Essa é a razão da minha vida, Senhor. É o motivo da minha existência, Senhor. É para Te adorar, Senhor. É para Te exaltar, Senhor. É para Te dar toda a honra e glória. Oh, louvor e adoração. Não existe outro motivo, Senhor. Tu és o principal nesse lugar. Tu és o mais importante. Tu é por Ti, Jesus. Tu és o Rei, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso.
aquele que era, que é e que há de vir. Nós te invocamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Vem com a tua glória sobre nós, que o teu rosto resplandeça, sobre a nossa face, resplandeça o teu rosto sobre nós, a tua glória seja impregnada em nós agora, em nome de Jesus Cristo. Que toda resistência agora caia por terra, toda incredulidade, todo desânimo, toda apatia, toda frieza, cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Querido, adora Ele. Quando você adora, cadeias são quebradas. Quando você adora os seus inimigos, eles ficam confusos, eles perdem a força sobre você. Por isso adore, há um poder na adoração, há um poder no louvor. Adore com as hostes celestiais, dê o seu louvor, dê a sua glória, dê a glória que é devida a Ele, dê tudo que você pode. Adora, exalta, glorifica o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem poder para te curar, restaurar e libertar. Invoca Ele agora, exalta o nome dEle agora, deixa a presença dEle te encher, deixa a presença dEle tocar o seu ser, curar a sua alma, libertar agora, todas as amarras do inimigo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Há um poder na sua adoração, amém. Se você não puder orar, adore. Adore. Se você não puder adorar, simplesmente levanta suas mãos. Se você não tiver palavras, que Ele entende simplesmente os seus pensamentos. A Bíblia diz que antes que você diga alguma coisa, Ele já conhece as suas palavras. Ele conhece até mesmo as intenções do seu coração. Ele conhece, querido, até a cada lágrima que cai dos seus olhos. Para Ele tem um sentido, tem um significado. Por isso renda-se a Ele agora. Fala com Ele agora, não perca essa oportunidade. Abra seus lábios. Se você não puder simplesmente em pensamento, fala com Ele agora, em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que Ele é real aqui. Eu sei que os anjos estão aqui conosco adorando. Eu sei que há poder aqui nesse lugar. O Rei da Glória está passando no nosso meio. E eu declaro agora poder sobre a sua vida. Eu declaro que você não vai sair como você entrou nessa casa. Eu declaro agora o fogo do Espírito Santo te avivando, o fogo do Espírito Santo tomando o seu ser agora, em nome de Jesus Cristo. Recebe poder agora, recebe do Espírito agora, recebe fé, recebe força, recebe paz, recebe alegria, recebe ânimo, recebe agora de Deus, recebe cura. Você que tem alguma enfermidade no seu corpo, eu declaro agora: doença, sai desse lugar. Enfermidade, solta agora esse corpo, sai agora dessa vida, manda embora essa doença do seu corpo. Fala o nome dela para o Senhor e declara agora: fora da minha vida, dor de cabeça, diabetes, ou seja qual for, dor na coluna, ou problemas dos seus rins, ou problemas do seu intestino, problemas nas suas articulações, ou fala para Ele agora: sai da minha vida, enfermidade, solta o meu corpo agora, doença, sai agora, em nome de Jesus. Você que está aflito, você que está angustiado, você que está com o seu peito apertado, sufocado, você que tem se sentido pesado, coloca agora, na presença dEle, e eu declaro você recebendo paz, refrigério, alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Eu declaro agora toda enfermidade na alma, toda opressão, toda voz do diabo agora sendo calada, vozes de derrota, de fracasso, vozes que tem soprado nos seus ouvidos, que tem falado para você: desista, não vale a pena, isso é uma mentira. O Senhor é contigo, o Senhor te dá força para vencer. Ele é o seu Senhor, Ele é aquele que te levanta, Ele é aquele que te sustenta. Receba agora vida no seu espírito, receba uma porção de fé agora, de ânimo, para poder permanecer, para poder prevalecer firme na presença dEle. Vai recebendo agora,
vai recebendo do alto tudo que você precisa. Oh, em nome de Jesus, vai recebendo força para vencer o pecado, para vencer esses pensamentos, para vencer agora toda a força do mal na sua vida. Oh, a palavra de Deus diz que todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, e a força que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Pela fé você vai vencer, pela fé você vai permanecer. Oh, em nome de Jesus Cristo, receba agora uma porção de fé, de ânimo e de vida sobre você agora, em nome de Jesus Cristo. Fala assim: eu recebo. Abra suas mãos e deixa Ele ver as suas mãos estendidas, e você falando: eu recebo, Senhor, eu tomo posse, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor me ouve nessa noite, que o Senhor está respondendo as minhas orações. Eu creio que há um movimento nesse lugar do Espírito. Eu tomo posse e eu recebo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, dê um forte aplauso a Ele agora. Glorifica e exalta o nome dEle. Aleluias. Oh, era labarachere manalaias. Ele cantará labarachere manamanaias. Oh, ira labarabadachere manalabadaias. Oh, ira barabadaias. Oh, querido, e uma palavra que eu tenho para você é que talvez chegou aqui pensando em desistir da sua vida, dos seus sonhos, do seu chamado, da sua família, do seu casamento, da sua fé, do seu ministério. E a palavra de Deus é: não desista, não desista. Essa voz que está falando com você não é a minha voz. Essa voz que está falando com você é a voz de Satanás. E hoje eu declaro essa voz sendo calada na sua vida. Eu declaro agora o Espírito Santo assumindo o controle, amém? E você vai ter forças para dizer a Satanás: eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque maior é quem está em mim, amém? Maior é quem está comigo, maior é quem está à minha frente. E Ele te toma pela mão nessa noite e te levanta e te sustenta todos os dias da sua vida, amém? Por isso, desistir jamais. Desistir não faz parte da vida de um crente, de um homem, de uma mulher de fé, amém? Toma posse, glorifica o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar, Pai. Tu és maravilhoso, tu és lindo. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta todos os dias da nossa vida, querido. Se você está de pé, é porque o fôlego de vida dele está em você, porque Ele te deu mais um dia, e cada dia é uma oportunidade, um presente de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Queria que você falasse só um oi para essa pessoa que está mais próxima de você. Fala como é bom estar contigo nessa noite, como é bom adorar Jesus com você, meu querido, amém? Vocês são muito bem-vindos. Eu queria que vocês se assentassem agora. E nesse momento, eu ainda gostaria de conhecer você, que é nosso convidado especial, que está aqui na Shalom Comunidade Cristã pela primeira vez, ou a segunda vez. Você tem alguém aqui hoje? Se você está aqui, levanta uma das suas mãos. Glória a Deus, temos muitos convidados. Vocês podem se colocar de pé só mais um pouquinho. A gente queria entregar um convite para vocês, um folder, e te dar a vocês as boas-vindas, dizer que vocês são muito bem-vindos, viu? E que vocês possam fazer parte dessa igreja, dessa família. Vamos dar um forte aplauso a eles, queridos. Deus abençoe você, a sua casa. Vocês são muito bem-vindos, viu? Glória a Deus. Aleluias. Amém, amados. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai, eu quero, ainda diante do Senhor, apresentar a Ti a palavra que vai ser ministrada. Apresentar a Ti, Deus amado, aquilo que vai ser ensinado, que o nosso coração esteja aberto, preparado, meu Deus, para ouvir, para aprender e para ser tocado pelo Teu poder. Deus amado, que haja um apacentar, um refrigério, um tranquilizar de nossas emoções, que haja nesse momento um derramar do Teu Espírito, e que uma atmosfera que foi construída no louvor, com oração, ela realmente possa preparar esse ambiente para que a Tua palavra possa entrar e transformar a nossa vida da maneira que lhe agrada. Deus amado, que não seja o homem que fale, mas que Cristo possa falar, que Cristo possa se revelar aos nossos corações e que a palavra do Senhor possa transformar em nós tudo aquilo
que tem que ser transformado. Retira os medos, ansiedades, preocupações. Meu Deus, tudo aquilo que possa transtornar nosso coração e impedir que a Tua palavra mude o que tem que ser mudado. Tudo que possa ser um obstáculo ao Teu Evangelho de entrar em nossas vidas, Deus. Nós pedimos agora, retira, remove, para que as Tuas verdades, as boas novas, entrem, possam frutificar e gerar em nós para uma transformação que nos dará testemunhos aonde nós estivermos. É o que nós pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, pessoal. Graça e paz a todos. Que o Senhor possa nos abençoar. O meu filho sempre fala comigo: pai, quando o Senhor está pregando, parece que o Senhor não olha nos olhos da gente. Não é porque eu não olho, é porque eu não enxergo bem mesmo. Então eu vejo tudo assim muito embaçado. Com óculos ou sem óculos eu não enxergo muito bem. Com óculos eu não enxergo praticamente nada. Ou melhor, sem óculos, né? Mas essa palavra chama-se evangelismo. Eu queria falar um pouco disso, sobre o evangelismo. O evangelismo é a essência do amor em nossas vidas. O evangelismo é a expressão do amor de Jesus em tudo que nós fizermos. Então a maneira como eu e como você trabalhamos com o próximo, falamos do amor de Jesus Cristo para o próximo, vai demonstrar o quão amáveis e o quão apaixonados por Cristo nós somos. Então grave isso. Quando nós pregamos a palavra de Deus para alguém, quando nós testemunhamos o Evangelho de Cristo para uma pessoa, nós estamos sendo representantes do amor de Deus. Os braços, o coração, os pés de Cristo. Evangelizar não é simplesmente uma questão técnica, é uma prova de amor. E se nós estamos aqui hoje, é porque Cristo nos amou e através de alguém que Cristo amou, foi pregado o Evangelho às nossas vidas. Eu louvo a Deus por isso. E se você é nosso convidado, sinta-se em casa e deixe Deus falar com você nessa noite, tá bom? Mas eu quero começar essa palavra explicando como é fácil evangelizar. Tem 3 perguntas bem simples. São 3 perguntas que vão nos ensinar e que me ensinaram a evangelizar. Primeira pergunta: quem eu era? Quando você souber falar quem você era antes de conhecer a Cristo, você começa a evangelizar. Segunda pergunta: o que Cristo fez? Terceira pergunta: quem eu sou depois que eu conheci Jesus? Então isso é testemunho. Quem eu era, o que Cristo fez pela minha vida e quem eu sou hoje depois que Cristo entrou no meu coração. Isso é um testemunho. A melhor forma de evangelizar é você testemunhar, é você contar para as pessoas quem você era, a obra de Cristo na cruz e quem você se tornou após você se apaixonar por Jesus. Isso resume. E você pode ser direto com relação a isso. Talvez muitos de nós não sejamos ex-viciados, não sejamos ex aquilo, ex isso. Mas o fato de nós entregarmos o coração a Cristo e Ele passar a habitar em nós, nós já temos o direito e a oportunidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Se você está aqui hoje, quero que você grave isso. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui hoje, é porque Jesus queria que nesta noite, do dia 3 de outubro de 2021, você estivesse aqui. Porque não existe coincidência com Deus, existe a vontade do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1. Para você que quer ser incendiado pelo Evangelho, leia o livro de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui é o imperativo de Deus. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E ele continua: quais são as consequências do recebimento
do Espírito Santo e da atuação do Espírito Santo sobre aqueles que o receberam. O texto continua e fala assim: e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ponto. Ao receber o Espírito Santo, ao receber o poder que vem do Espírito Santo, que transforma a nossa vida, a presença de Jesus, nós começamos a ser testemunhas. Deixa eu te falar uma questão. Quando você é convidado ou intimado para depor, para testemunhar algum caso na justiça, você não pode se negar. Você não pode se omitir a essa intimação, porque você pode ser preso por estar obstaculizando, sendo um obstáculo para a justiça. E se eu mentir ao testemunhar, eu posso ser preso. Então a testemunha tem que falar a verdade, aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou, aquilo que ela sabe. E se na ordem natural eu sou obrigado a testemunhar, por que não na ordem espiritual das coisas que Deus fez na minha vida? Se na ordem natural eu sou obrigado a testemunhar um crime que eu presenciei, por que não posso testemunhar os milagres que Cristo fez na minha vida? E eu queria colocar em prática o que eu estou falando aqui hoje. Eu quero dar um testemunho da minha vida. E no decorrer do testemunho, falar algumas coisas de que Deus fez na minha vida. E se você entende que Deus pode usar o meu simples testemunho, receba isso. E que isso te encoraje a falar o que Deus já fez na sua vida. Porque muitas vezes, Deus tem feito tanta coisa, mas nós não temos a prática de anotar o que Deus fez. E acabamos esquecendo os milagres, e acabamos esquecendo de falar, de anunciar aquilo que Deus faz. Eu nunca fui um jovem de muita baderna. Eu nunca fui um jovem namorador. Eu nunca fui um jovem de farra. Eu nunca fui... Bebi uma época na minha vida, mas eu nunca fui chegado à droga. Bebia cerveja. Mas eu nunca fui aquele jovem de muita algazarra, de muita bagunça. Eu sempre fui muito tranquilão na minha. Mas eu fui um jovem que bebia, que volta e meia numa festa, no parque de exposição, ia no carnaval na Bahia, numa festa junina, participei de muito isso, dançava bastante. Mas eu possuía no meu coração um vazio. E esse vazio ele só é preenchido quando você conhece Jesus Cristo. Porque se eu busco nas festas, se eu busco nos namoros, se eu busco nas drogas, na pornografia, se eu busco em vícios, em sexo, preencher a minha vida, eu jamais serei alguém completamente feliz. Eu jamais serei alguém preenchido. Porque esse vazio que existe no homem só pode ser preenchido pela presença de Deus. Eu passei por várias religiões, eu faço parte, eu vim de uma família católica, as irmãs do meu pai são 3 irmãs que são freiras, uma faleceu. Uma é freira, se não me engano, Esplanada, a outra em Palermo, na Itália. Então a família mais tradicional, apesar de não ser muito frequente na igreja católica, de não ter sido, eu frequentei algumas vezes o centro espírita, algumas questões, os mormons. Mas quando eu passei no curso de História, na Faculdade Estadual da Bahia, eu conheci na faculdade um rapaz que era cristão. Eu entrei assim meio sem noção de quem era Deus. Um jovem meio perdido. E na faculdade eu conheci esse rapaz e ele começou a testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Eu comecei a participar da ABU, Aliança Bíblica Universitária, dentro de um campus de uma faculdade estadual na Bahia. E eu comecei a perceber que aqueles jovens eram diferentes. Eles não se embriagavam de drogas, não. Mas Jesus Cristo sim. E eu comecei a perceber algo neles que era agradável. E eu, na época, vocês já viram aqui o cartaz com a minha banda, eu tinha uma banda musical na época, eu cantava, banda de forró, de axé, de pagode.
tinha um programa na rádio, mas eu comecei a ser convidado para ir numa igreja. Eu ia assim, sinceramente, meio que obrigado. Eu ouvia o louvor, ficava apaixonado durante o louvor, mas eu mal conseguia ouvir a palavra. Eu era um músico, eu gostava de ouvir. Eu achava fantástico os louvores. E eu comecei ali, pouco a pouco, a ter minha vida transformada. Em doses homeopáticas do Evangelho, minha vida foi mudando, fui sendo tomado pela presença de Cristo. E aquele jovem que ainda não tinha muita noção do que ele seria, do que ele iria fazer, de qual futuro ele queria alcançar, aonde ele queria chegar. Às vezes tinha um sonho de ser um artista famoso, de ser milionário, de ser rico, de ter status, mas eu queria simplesmente a glória para mim. Eu queria a fama e os louros que a fama traz, o dinheiro, mulheres, sucesso, ser reconhecido. E eu queria que aqueles dons que Deus tinha me dado para cantar, ou coisa parecida, eu queria usar esses dons que Deus me deu, não para Ele, mas para mim. Eu queria riqueza para mim, eu queria sucesso para mim, eu queria com as músicas que eu cantava, atrair para mim a glória que deveria ser para Deus. E eu comecei a pegar o que Deus tinha me dado para glorificar a Ele, mas trazer glória para mim. E quando eu comecei a caminhar com Cristo, meio assim sem entender, porque eu fazia um curso de história que normalmente te puxa para ser contrário à vontade de Deus. Eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu comecei a desejar Ele na minha vida. Fala, é disso que eu preciso. Eu tinha 18, 19 anos de idade. E quando eu comecei a correr para os braços de Cristo, que eu comecei a abandonar aquelas bobagens que as namoradas perdiam sentido, as festas perdiam sentido, encher a cara perdia o sentido. Quando eu comecei a perceber que Jesus Cristo era suficiente para mim, pronto, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a entender, eu comecei a ler a Bíblia, eu devorava a Bíblia, eu lia a Bíblia várias vezes, eu comecei a ler aquilo, eu me apaixonava cada vez que eu lia a Bíblia, e a Bíblia é uma carta de amor escrita de Deus para nossas vidas. Eu não busquei mais saciar as minhas debilidades com farras, com mulheres, com bebida. Não era mais o sexo que preenchia a minha vida, a presença de Deus. Não era mais aquelas 5, 6, 10, 15 garrafas de cerveja, era a presença de Deus. Não era ficar até as 3, 4, 5 da manhã nas raves, era a presença de Deus. Começou a mudar a minha história. E quando Jesus Cristo entra na sua história, que você deixa Jesus mudar a sua vida, meu querido, as coisas acontecem. Quantos amigos meus, da mesma época, estão hoje em histórias completamente diferentes? Com casamentos arruinados, com vidas destruídas. Alguns ricos financeiramente, mas pobres de espírito. E na conversão, Deus começou a restituir na minha vida algumas coisas que eu havia perdido. Alguns sonhos que eu tinha perdido. Vieram as primeiras lutas, vieram os primeiros problemas. Uma família teoricamente católica, numa faculdade pública, mais ligada ao comunismo. Você se tornar um cristão, normalmente o cara entra cristão e se desconverte na faculdade. Eu fui ao contrário. Eu me converti numa universidade. E eu comecei a pregar na universidade. Eu comecei a falar do amor de Jesus Cristo no ônibus que ia para a universidade, que era um campus fora da cidade. Riam de mim. Zombavam. Lá vem um louco crente. Eu não me importava com isso. Porque o que importava era agradar o coração de Jesus Cristo. Parece que ninguém conseguia entender o que eu falava. Falava, cara, Jesus Cristo te ama. Ele tem uma vida legal para você, mas ninguém entendia o que eu falava do amor de Jesus Cristo. Porque eu estava apaixonado, eles não. Mas eu percebi que como Deus teve paciência comigo, e no começo da conversão, você quer que todo mundo se converta com você de maneira muito ágil, às vezes não é assim. Às vezes a conversão demora. Os meus pais, eu falo isso sempre, um testemunho forte, eu passei 20 anos, 2 décadas, orando
todos os dias para meus pais se converterem. 20 anos, no 20º ano, os dois se converteram. Eu não passei 2 semanas, não passei 2 meses, foram 20 anos orando para meus pais e se converteram. E eu fiquei muito feliz que teve um culto familiar na casa dos meus pais essa semana, e meu pai lá no culto familiar, meu irmão mandou o vídeo, ele lendo a declaração de amor para minha mãe, naquele vídeo ali, achei muito interessante, expressando o amor de Deus e o amor dele por ela. Então, eu começava a pregar, e aí eu falei, Senhor, eu perdi a minha namorada, que era a Cíntia na época, e eu estava começando a namorar uma jovem, eu falei, Deus, estava namorando uma jovem, ele ia me casar com essa jovem, e eu me converti nesse período, falei, Deus, me fala uma questão, eu ia me casar com essa jovem, a mulher que o Senhor tem para mim? E eu vi claro na oração, não. Eu falei, mas Deus, por que então o Senhor deixou que eu namorasse com ela? Eu vi bem claro, você não me perguntou. Você escolheu e namorou. E o coração ficou assim, apertado, mas eu aprendi algo na minha vida, eu quero que você aprenda isso também. O que é convicção? Convicção é o convencimento pessoal de algo. Então eu tenho convicção de que aquela pessoa é a ideal para mim. É um convencimento meu. Eu me convenci daquilo. A questão é, enganoso é o coração do homem. Muitas vezes a sua convicção pessoal não é o que Deus estabelece para você. É por esse motivo que entre aquilo que é minha convicção pessoal e aquilo que é obediência, eu sempre vou caminhar a obediência. Eu posso falhar em muitas coisas da minha vida, mas eu nunca vou desonrar um líder meu, eu nunca vou desonrar um pastor meu, eu não vou desonrar uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, nunca. Eu posso pagar o preço pesado por ser obediência, mas eu prefiro obedecer do que agir pela minha convicção pessoal. E eu percebo como isso tem trazido em minha vida alguns benefícios. Eu fui lá, chamei a pessoa, terminei o noivado, terminei o namoro, falei, não dá. E ela era uma jovem que também estava caminhando na igreja. E o fato de estar na igreja não quer dizer que ele ou ela seja a pessoa para você. Eu falei, Deus, tudo bem. Quem é a pessoa? Eu vi claro, era a Cíntia. Eu estava com 24 anos de idade, glória a Deus, né? Eu estava com 23, 24 anos de idade, orando, falei, gente, mas já tem uns 5, 6 anos que eu não vejo a Cíntia, pelo amor de Deus. Peguei o telefone, liguei para ela. A mãe atendeu. A mãe dela não gostava muito de mim na época, hoje ela me ama, graças a Deus, é minha sogra, minha segunda mãe. Mas ela não gostou, porque nós tínhamos sofrido muito, tínhamos machucado muito a Cíntia quando nós terminamos. E a mãe dela falou, olha, o que você quer com minha filha? Deu aquele sermão pesado. Eu falei, estou pensando em casar. Desempregado. Mas aí depois a Cíntia me ligou e eu falei, olha, Cíntia, com essas palavras, eu me converti, eu não sou mais um moleque, eu sou um homem de Deus, eu quero me casar, eu quero ter uma família. Com essas palavras. E ela conversou com a mãe. Depois um dia o meu pai ligou para minha sogra e falou, olha, meu filho é menino sério. Eu falei, obrigado, pai. Fez uma moral, falou, olha, é um homem sério, tal, assim, assim. Se converteu, está caminhando com Jesus. E eu falei com a Cíntia, eu vou morar em Uberlândia. Ela foi lá em Conquista, nós conversamos, voltamos, nosso relacionamento. Ela estava começando a frequentar a Shalom aqui, eu na Batista. Mas eu quero te contar uma coisa, muitos de nós temos medo do processo. O que é o processo? Eu quero alcançar esse objetivo. Mas para sair daqui, até chegar aqui, tem um processo que pode ser doloroso, que pode fazer chorar, sentir dor. E muitos eles evitam alcançar um sonho porque tem medo do processo. E eu, como pastor, como homem, como cristão, eu não sou ileso ou isento de medos. Eu tenho medos como vocês. Eu choro como vocês.
Tem hora que eu falo assim, Deus, eu não vou dar conta, Senhor. Eu estou cansado, meu Deus. Como esposo, como pai, como professor, como pastor, como político. Tem hora que eu falo, Deus, eu estou cansado. Será que o Senhor escolheu o homem certo para isso, Deus? Será que sou eu que o Senhor quer para isso mesmo? As emoções vêm, mas eu aprendi algo na minha vida. No meu coração, a palavra persistência, a palavra desistência, ela é muito fraca. Mesmo com medo, eu sempre me arrisco no Senhor. E eu saí da Bahia, eu não tinha dinheiro para nada. Eu peguei um ônibus, que meu irmão trabalhava com coisa do Paraguai, tinha um ônibus que passava em Uberaba. Eu fui de carona. O ônibus me deixou em Uberaba, eu cheguei em Uberaba, dia 6 de janeiro de 2002. Às 4 e pouco da manhã, eu desci na rodovia em Uberaba. Um breu, peguei umas 2 mochilas, uma sacola com os sapatos que eu tinha, algumas coisas, tudo que eu tinha, resumi uma mochila, uma mala, uma sacola plástica preta, uma sacola de lixo. Caminhei da rodovia até a cidade, cheguei lá, tinha um bar aberto, às 5 e pouco da manhã, cheio de bebum, falei, onde foi o rodoviário, o cara, para lá. Eu caminhei, da onde eu estava até a rodoviária, eu acho que dava mais ou menos uns 6, 7 quilômetros da rodoviária. Cheguei na rodoviária, tinha no bolso, na época, acho que era R$12, a passagem era 11 de Uberlândia, de Uberaba a Uberlândia. Peguei o ônibus, cheguei aqui em Uberlândia. No dia do meu aniversário, eu fazia 24 anos de idade. E eu peguei, quando cheguei no terminal rodoviário de Uberlândia, eu não sabia que eu podia pegar um ônibus lá no terminal, ir até o central e vir para cá, não sabia. Aí eu caminhei, perguntei, onde é que fica o terminal central aqui da cidade? O cara, rapaz, você vai aqui direto. Eu saí da rodoviária, fui até o terminal central, a pé, com as mochilas e sacolas nas costas. Cheguei lá com 1 e pouco, 1,50 que eu tinha, peguei um ônibus na época. Eu não sabia que íamos parar na porta de casa, desci perto do Camaro e subi até os prédios do Gravatás ali, onde morava minha sogra e minha futura esposa. Sem dinheiro, magro que dava pena, feio que dava dó. Hoje eu peso 94, 95, na época eu pesava 58 quilos. Ela casou por misericórdia. Cheguei aqui e me casei com a Cíntia, desempregado, passando por algumas dificuldades, mas convicto de uma coisa. Eu vim debaixo de oração. E se Deus me trouxe para cá, mesmo com as lutas que eu passei, com as dificuldades, com os meus medos pessoais, ao chegar aqui em Uberlândia, eu falei, Deus, o Senhor me trouxe, o Senhor me falou quem vai ser a minha esposa, e o Senhor me trouxe, eu tenho um propósito para isso. E eu estou aqui em Uberlândia, não é para ser mais uma pessoa, eu vim aqui porque o Senhor me trouxe com um propósito de morar em Uberlândia. Foram dias difíceis e eu honro a Deus, a esposa que Deus me deu, porque eu me casei desempregado, ela trabalhava, eu estava desempregado, durante 3, 4 meses eu fiquei desempregado. Ela falou, amor, fique tranquilo. Ela nunca passou na minha cara, sempre esteve do meu lado, sempre. Porque muitos jovens querem casar e falam, não, mas pastor, eu quero me casar, mas eu quero um cara que ganha tanto por mês, que tem empregado, que tenha carro. Ah, pastor, mas eu quero casar com uma menina que já seja formada, que também tem emprego e tal. Então você não quer um esposo, uma esposa, você quer alguém que te banque. Eu vi isso várias vezes, pastor, para o senhor falar de casamento é muito fácil, sabe por quê, pastor? O senhor é casado com pastora. Assim, eu vi várias vezes, não, para você, é muito fácil falar sobre casamento, porque você casou com um pastor, o cara dirige um colégio, deve ter um bom salário, tem casa e carro. Quando nós não tínhamos nada quando nós casamos. O processo, às vezes, de ser cristão e obedecer a Deus dói. E quando casamos, nós tínhamos em casa um fogão, nós não tínhamos nem gás em casa. Não tínhamos TV, não tínhamos cadeira na cozinha, tinha uma pedra de mármore na cozinha, que nós tomávamos café sentado embaixo da pedra durante vários meses. Trabalhava no Martins, a Cíntia, ela ganhou no Martins umas 3 caixas grandes de mingau. Pensa um cara que hoje odeia mingau, sou eu. Foram 3 meses de manhã, de tarde, de noite tomando mingau, cara. Daquela marca Humaitá, chega a arrepiar quando lembro disso. Por isso que eu emagreci mais na época. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito.
Nós não passamos fome, mas passamos muita dificuldade. E às vezes muitos acham que não, eu quero casar, mas entende que casamento tem luta, tem problema. Nós éramos duas crianças, a Cíntia tinha 20 anos de idade, eu tinha 24. Casamos jovens. Mas nós tínhamos uma coisa, nós tínhamos Jesus Cristo no coração. Tivemos muitas brigas, sim, muitas dificuldades. Nós temos um gênio forte, eu e a Cíntia, nós temos uma personalidade forte. Eu sou colérico, ela é sanguínea. Então os gênios são fortes. Tivemos que aprender a trabalhar com essa questão, de nos respeitar. Nos casamos. Mês passado nós fizemos 25 anos que nos conhecemos. 25 anos. Fevereiro do ano que vem faz 20 anos que nos casamos. Final de semana passada, nós não viemos ao culto, porque nós tivemos a nossa lua de mel depois de quase 20 anos de casado. Que pude levar minha esposa para sair com ela agora. Não me vergonho de falar sobre isso. Porque pelo menos nós nos casamos sem estar devendo ninguém. Menos mal. Mas eu quero que você entenda que o processo e o testemunho fala das dores que você sentiu, dos machucados que você teve, mas das vitórias que Cristo lhe dá. Vieram os filhos. E eu quero falar para vocês, queridos, assim, abrir o coração. Filho de pastor e de líder não é melhor e nem pior do que nenhum filho de cristão ou de não cristão. Porque normalmente olha um filho de pastor, ele tem que ser o referencial máximo. Não. Sendo filho de pastor, sendo filho de líder, de cristão ou não cristão, todos têm que ser referencial. Vieram os filhos, o João Gabriel, a Letícia. Perdemos um bebê no 3º mês. Sofremos com aquilo, a gente perdeu um bebê, estava esperando nosso 3º filho, perdemos um bebê. E no ano que nós perdemos o bebê, que nós choramos por aquilo, fala, Deus, nós queríamos esse bebê, por que o Senhor não deixou? Choramos quando teve que fazer a cirurgia para retirar o feto. E naquele ano que nós perdemos um bebê, apareceram mais de 10 casos de famílias que perderam os bebês para nós socorrermos em espírito e orar por elas, e amá-las, e falar, eu sei o que você está sofrendo, porque eu senti isso que você está sentindo. Eu entendo a sua dor, porque nós passamos por isso. Então, até uma questão de nós perdermos um bebê, Deus usou aquela dor para que nós pudéssemos sarar a dor de outros casais e também a nossa dor. O processo dói. Mas quando nós deixamos Cristo agir, as coisas acontecem. E aí veio a Valentina. Para quem não sabe, a Valentina seriam gêmeas, eram 2, mas uma não sobreviveu e acabou a Valentina incorporando a outra. A Valentina vale por 2, literalmente, misericórdia, pilhada, é bênção na nossa vida. O que os outros têm de quieta, ela tem de agitada, é uma bênção. Paramos também com esses 3. Mas eu sei que quando eu for para a glória com a Cíntia, nós vamos encontrar nosso outro bebê lá nos céus. Ele está lá com o Senhor. Então nós temos 4, não está lá. Os ministérios, eu aprendi a nunca dizer um não para Deus, nunca. Tem hora que dói falar não para Deus, ou falar um sim para Deus, quer dizer. Mas eu nunca disse um não para Deus. Quando o Écio, há 14 anos, nos chamou, falou, Anderson e Cíntia, nós queremos ordenar vocês pastores. Muitas pessoas torceram o nariz na época, mas por que Anderson e Cíntia? Me veio o medo, gente, ser pastor, pelo amor de Deus. Nós aceitamos o convite, temerosos, a Cíntia ficou meio assustada. Quando o Écio falou, Anderson, você vai assumir o Colégio Shalom. O colégio está falido, Anderson, está quebrado. Você se vira e faz o colégio caminhar. Eu me assustei com o convite. Vamos. Como pastor, Deus me ensinou a apacentar, me ensinou a cuidar, e eu quero pedir perdão se, como pastor, eu falhei com alguém nessa igreja. Me perdoem. Se eu faltei com algum de vocês, se eu fui muito duro, se eu fui omisso, se eu fui irresponsável, me perdoe, porque pastor também erra. Me tornei diretor de um colégio, me tornei um escritor, para trabalhar no ensino.
Deus me levou para a política ano passado. Eu sei que muitos de vocês não concordam com a minha ida para a política. Respeito isso. Mas eu entendo que eu fui debaixo de obediência. Eu fui debaixo de uma direção. Porque muitos já falam assim, pastor é ladrão. E pastor é político, é totalmente ladrão. Eu tenho essa visão meio errada. Mas eu busco caminhar dentro da ética, sempre. Tudo que eu faço, queridos, na política, na minha vida pastoral, na minha vida conjugal, na minha vida ministerial, é debaixo de orientação, é debaixo de obediência. E é por esse motivo que muitas vezes eu apanho lá fora, por ser obediente e seguir a palavra de Deus. Eu vi milagres de Deus. Quem esteve aqui na terça-feira passada no culto de cura e libertação? Alguém veio aqui no culto, cura e libertação? Eu falei rapidamente aqui. Eu tinha lordose e escoliose. Eu tinha um desvio na coluna para frente, muito grave, de quase 4 centímetros, e um para o lado de quase 6 centímetros. Minha coluna era toda torta. E quando eu tinha as crises de dores, eu ficava paralisado. Era algo terrível, eu não me mexia. Era aquela dor alucinante, que o corpo inteiro travava. Eu consigo facilmente conviver com dor. Por exemplo, eu estou com o braço aqui com uma tendinite no bíceps, o braço todo machucado, fazendo fisioterapia. Eu consigo conviver com dor. Eu não gosto de tomar medicamento, mas eu chorava quando tinha os ataques na coluna de dor. Eu chorava, chorar de dor é algo terrível. E para eu chorar não é fácil. E num culto como esse, o pastor Adolfo orando, ele falou assim, olha, Deus me disse que vai curar alguém aqui hoje. Eu falei, sou eu. Vai curar de coluna. Eu falei, sou eu. Adolfo veio, colocou as mãos, Shalom Sul, era naquele primeiro prédio lá embaixo, que tinha uma coluna no meio do salão, assistiu o culto com assim meio torto, e que o banheiro ficava do lado do palco, ninguém ia no banheiro durante o culto, ninguém. Ficava do lado do púlpito. Podia fazer assim agora, o banheiro do lado do púlpito, né? E aí, queridos, Adolfo colocou a mão, quando ele orou, eu senti como se estivesse puxando a corda naquele estralo na minha coluna. Eu senti a pancada. Depois senti como se fosse um fogo saindo dos pés e subindo até a cabeça. Isso tem 19 anos. Eu tinha 2 meses de casamento. Nunca mais eu senti nada. Nada, 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 nada. E não tem como desentortar osso. Mas Deus fez. Há mais ou menos uns 5 anos eu fiz uma cirurgia no dente, que teve que serrar o osso do dente. Foi uma cirurgia que ela demorou o processo de mais ou menos uns 3, 4 meses. E o processo dói. E fiz a cirurgia e a dor vinha e não parava, tomava medicamento e a dor não parava. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E dor de dente também é uma dor terrível. Eu falei, Deus, me ajuda que eu não estou aguentando essa dor de dente, eu não consigo nem falar. Aí num reunião de pastor, eu falei, pastor Humberto, ele estava orando por milagres, eu falei, pastor Humberto, estou com a dor de dente que eu não estou suportando mais, eu estou tomando um medicamento muito forte, está arrebentando com o meu fígado, eu não aguento mais essa dor. Ele pôs a mão, orou, 3 segundos, sumiu. Milagre, testemunho. Mas para que eu tivesse aquela cura na coluna e a cura no dente, eu tive que passar por um processo de dor, para que houvesse algo a ser transformado. Os mais antigos conhecem isso. Quantos se lembram daquela época que teve na Shalom uma visitação de anjos? Os mais antigos devem lembrar disso. Foi umas 3, 4 semanas que não tinha palavra. Os músicos que iam tocar caíram no chão e eram movidos do Espírito Santo. E foi algo fantástico. E chegou uma senhora, muito idosa no culto, na época não era pastor. E ela mancando, arrastando a perninha, falou, meu filho, estou sentindo muita dor, e Deus mandou você orar. Mas eu falei, não, mandou você orar, não é o pastor, quer que você ore. E naquele dia, eu estava com uma dor muito forte no joelho, eu tinha torcido a perna, o joelho, umas 3 semanas antes, eu andava mancando. Eu falei, a mulher pediu logo para mim, pior do que ela aqui. E eu orei pela senhora, e comecei a orar por ela, aquele mover na igreja, eu orei por ela, e eu comecei depois a pular, a dançar também, foi um tempo fantástico. No final ela me procurou me abraçando, meu filho, olha, e ela pulava, eu não sinto mais nada, mais nada, mais nada. Eu falei, que fantástico, eu pulei com ela também, não sinto não. Quando eu parei, eu falei, peraí, minha perna doía, não estou sentindo mais nada, bati o pé no chão, aí minha dor sarou. Eu orei por ela e fui curado. Mas para que houvesse um milagre, eu tinha que ter uma situação que necessitasse de milagre, processo. Eu já quero encerrar já aí.
processo, muitas vezes, queridos, vai causar medo na gente. Mas o seu testemunho, quando você alcançar a vitória, vai impactar muitas vidas. Vai transformar muitos corações. Quem você era antes de conhecer Jesus? Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, por minha vida, pela sua vida. Ele, por nos amar, sofreu tudo o que poderia sofrer, que era o nosso pagamento pela nossa dor, para que nós tivéssemos salvação. Quem eu sou hoje? Eu era um jovem sem noção, sem um entendimento de futuro, um jovem que caminhava meio no laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa guiar, deixa a vida te levar. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu sou um esposo, um pai, um pastor, um professor, um escritor, um líder, mas antes de tudo isso, eu sou um cristão. Eu não sou um político cristão, eu não sou um pai cristão, eu não sou um esposo cristão, eu sou um cristão que é um professor, eu sou um cristão que é um pai, eu sou um cristão que é um esposo, eu sou um cristão que é um político. Porque na minha vida sempre vai ser Cristo em primeiro lugar. E quando você coloca isso, terão lutas, terão ofensas, humilhações. Nós podemos falhar, mas Cristo nunca vai falhar. É por esse motivo que eu quero desafiar a igreja a você voltar a dar um testemunho do que Deus fez na sua vida. Esse, na sua vida, não tem testemunho, comece a orar e não tenha medo de passar pelos processos, pelas lágrimas, pelo choro, mas deixa Deus fazer. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, quando o rei viu eles na fornalha, que viu um quarto com eles, que era Jesus Cristo, que era o anjo do Senhor na fornalha, começou a adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles tiveram que ir para a fornalha. E a pergunta é, será que eu e você estamos dispostos a ir para a fornalha? Para darmos testemunhos do que Deus pode fazer ou não? Porque Deus continua sendo Deus, comigo ou sem mim. Mas o que eu e você somos sem Deus?